Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia! Glória, 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 glória! A Bíblia fala no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram. Cumprimente seu irmão aí, dê a paz do Senhor. Coisa mais linda que tem é estarmos na comunhão dos santos, pastores, irmãos, levitas, obreiros, todos aqui nessa comunhão. É a coisa mais maravilhosa. Irmã Marisa, seja bem-vinda, Marisa, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar mais uma linda salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Oh, coisa maravilhosa, irmãos. Nós vamos meditar em dois textos da Bíblia. Eu gostaria que a pastora Regina nos ajudasse também, para que junto com o povo ela possa ler, tá, pastora? Você pode botar o microfone para você mesma, para você. É uma benção, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, do versículo 13 ao versículo 18. Nós vamos meditar aqui a respeito do maior acontecimento que essa terra experimentará. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Olha o que Paulo diz. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Glória a Deus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, o verso é de número 6 até o verso 14. Depois leremos do 21 ao 44. Mateus 24, a partir do verso 6. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Igreja. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O versículo de número 21, olha o que é que diz. Igreja, pode ler. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Igreja. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Porquanto surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos.
Eis que eu vos tenho predito. Igreja. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igreja. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. É verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e casavam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Igreja. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis o que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Podeis assentar, irmãos. Quero lhes informar que um dos maiores acontecimentos está para surgir. E a igreja do Deus vivo não pode estar desapercebida. Nós estamos, irmãos, numa grande expectativa. A Bíblia diz que nem os anjos dos céus sabem. Não há nenhuma expectativa de dia, nem hora. Mas uma coisa está no relógio de Deus, está no tempo de Deus, está na estação de Deus. O momento que vai dividir esse mundo, o momento que vai separar os salvos dos não salvos, o momento em que aqueles que permaneceram firmes na fé serão tirados, serão arrancados dessa terra. Há de acontecer a qualquer momento em que os filhos de Deus serão chamados junto ao Pai, junto à glória de Deus, e nunca mais terão os pesares, os sofrimentos, nunca mais serão cerceados pelos prazeres e toda a maldição que há nessa terra. A igreja do Deus vivo será arrancada dessa terra, amém? Será arrancada, irmãos. A nossa expectativa é essa. Nós, pastores, nós, obreiros, nós, servos de Deus, não podemos ter outra esperança. A nossa esperança ultrapassa os limites, podem ser até os mais volumosos dessa vida, podem ser os mais radiantes desse tempo, pode vir a prata, o ouro, pode vir os quilates de delícias dessa vida, jamais tudo isso poderá
se comparar com a glória de Deus que há de vir para aqueles que o aguardam. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Tudo está apontando para a volta de Jesus. Não pense que essas coisas que estão ocorrendo estão fora do cronograma divino. Tudo está acontecendo e já havia visto, previsto, falado, profetizado nas Escrituras. Que todas essas nuances de humor e mudanças de comportamento, esse momento dessa convulsão de pensamentos que hoje estão transitando no mundo, e essa coisa que traz escândalo, que traz terror, as mudanças e os comportamentos da vida espiritual, não se escandalizem. Tudo isso é previsto. O céu não são para aqueles que não estão atentos. A eternidade com Deus não é para aqueles que estão brincando como Sansão brincou. Nós não estamos, irmãos, esperando qualquer coisa. Nós estamos esperando a eternidade com o nosso Salvador. E embora haja essa mudança de comportamento da igreja, da fé, da religião e todos esses transtornos e essa convulsão religiosa, irmãos, permaneçam firmes. Mesmo que se diga que ele está no deserto, mesmo que alguns se pronunciem como Cristo, como os salvadores, não acreditem, porque Jesus virá e o arrebatamento será secreto. Cada um tem que manter a sua expectativa. A nossa esperança não está fora de nós. Os crentes têm que aprender que a volta de Jesus está relacionada à intimidade com Ele. Se a sua fé não vive nessa expectativa, a sua fé está levada a outros sentimentos, menos da promessa e da esperança que Jesus está voltando. A gente percebe profundamente que o humanismo cresce. A dor humana cresce por todos os lados. Vocês podem ver que os vícios estão se propalando de uma forma assustadora, se multiplicando por todos os cantos. A maldição agora tem a tecnologia de drogas sintéticas. O mundo está crescendo com a multiplicação da maldade. Não para por aí. Os homens estão cada vez mais arrogantes, desdenham de Deus, debocham da palavra, zombam da palavra. Alguns programas fazem anedotas das escrituras da igreja, de pastores. Eles zombam de Deus, cospem na cara de Deus. Mas isso faz parte do tempo da apostasia, da arrogância humana. A gente percebe que o mundo está caminhando por um caminho de perdição, irmãos. O orgulho está constantemente nas casas, nas rodas de conversas, está no filho, na esposa, no marido. O orgulho, a atitude em que a pessoa começa a se jactar pelo que tem, pelo que possui, pela construção econômica, social, as relações. As pessoas estão se medindo por esses valores e a gente percebe que há um esfriamento total. Hoje a permissividade tem sido tão alastrante e tão no ponto do relativismo, porque tudo agora é relativo. Depende. Isso não é bem assim. Tem que ver o meio, a hora, como foi. As pessoas estão relativizando as coisas como se Jesus não estivesse voltando. Como que a igreja estivesse aqui simplesmente acariciando o ego e suas almas. Não, a igreja está aqui para dizer, Jesus está voltando, fique firme, meu irmão, guarde a promessa, continue em oração, continue pregando, continue estudando a palavra, se renda, se humilhe, busque ao Senhor, porque só se salvarão aqueles que esperam no Senhor. Me permite, mas está intolerável os sermões de promoção para ficarem ricos com o nome de Deus. Prega-se tudo, menos a palavra da verdade. As igrejas se tornaram palco de promoção, de ensinamentos, de motivação de vida. E a Bíblia é totalmente ao contrário. Jesus falou, no mundo
tereis aflições. Ele não promoveu algo que não fosse a realidade, que contrasta a vivermos na fé nesse mundo. Quem vive na fé em Cristo, uma fé salvadora, nesse mundo, vive na contramão dessa força de atração, de sedução, dessa ganância, dessa coisa que conduz as pessoas às vantagens, aos atropelos, aos enganos. As pessoas estão seduzidas. Há um falso brilho da ilusão. Quem vive na fé em Jesus Cristo não está aguardando nessa vida. Não está, irmãos. Cuidado. Porque se a sua alma está se alimentando dos prazeres dessa vida, a sua alma não está vivendo do Espírito Santo. A sua alma está vivendo do próprio desejo da alma. E Paulo mesmo falou que a única coisa que jamais poderá agradar a Deus é a nossa alma. Paulo falou que a carne não pode agradar a Deus, Romanos 8:8. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos guiará em toda a verdade. Ele nos colocará no caminho da verdade. E nós ultrapassaremos todas as propostas que for colocada diante de nós. Todas as propostas que se levantarem e de ofertas e manjares desse mundo, o Espírito da verdade nos guiará. Pela verdade da palavra, pela verdade da eternidade com Deus. A igreja vive disso. Mas nós estamos vivendo um tempo onde os homens estão orgulhosos, presunçosos. O Deus de muitas igrejas é o Deus mamon, é o Deus dinheiro, é o Deus em que mexe com as coisas físicas, não com as coisas espirituais. As pessoas estão para um lado, para o outro e se esquecendo, olha, nós estamos aqui de passagem, glória a Deus. Nós estamos aqui de passagem, amém, igreja? O céu é o nosso lar, amém? Amém, igreja? Vocês estão felizes por isso? Você pode aplaudir o Senhor? O céu nos espera. E muitos vão dizer, olha como você vive, olha a sua situação, olha o que você tem. O mundo faz isso, essa comparação. Mas naquele dia em que a trombeta soar, naquele dia que o Todo-Poderoso, o Eterno, avisar ao Filho e aos anjos, é hoje, o dia chegou. É hoje que a minha igreja, comprada com o sangue do meu único filho, ela vai ser retirada da terra. Os salvos, os que morreram, como Paulo falou, eles ressuscitarão primeiro. As tumbas não poderão deter a voz do Todo-Poderoso. A trombeta, o anjo do aviso, o anjo que vai avisar, toca a trombeta e só ouvirá. Porque esse toque vai chegar na consciência. Os únicos que ouvirão esse toque foram aqueles que lavaram as suas vidas no sangue poderoso do Filho Jesus Cristo. Esse arrebatamento, ele é secreto, silencioso. Quem não está salvo, quem não tem certeza da salvação, quem não assumiu compromisso com Deus, não ouvirá o toque da trombeta, não escutará o soar da trombeta, porque Paulo diz, olha, e há de ser no toque da última trombeta. A Bíblia diz que os mortos despertarão e a transformação vai ser rápida. A Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar dos olhos, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! E nós que estivermos vivos, se o Senhor nos permitir, a nossa geração, que uma geração vai de 60 a 70 anos, a geração que estiver viva e gerações mais próximas que permanecerem vivas, a Bíblia diz que então esses serão arrebatados, receberão novos corpos, terão corpos glorificados e haverá uma reunião nos ares. Os mortos ressuscitam, os vivos são transformados e há uma reunião nos ares. Isso vai ser instantaneamente.
ser rápido. Todos estarão instantaneamente diante do Senhor. E lá ouviremos aquela voz: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o que está preparado antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Sabe o que Deus vai falar para você? Para vocês, levitas, pastores, obreiros? Eu te conheço. Eu te conheço, pastora, te conheço, Tânia, Almir, eu te conheço, eu te conheço. Naquele dia falou: eu te conheço, Mateus. Eu vi os seus dias. Eu vi o quanto você foi açoitado. Eu vi o quanto você foi perseguido. Eu vi as suas lutas, quando você chorou. Eu vi quando você foi abandonado. Eu vi quando você estava levando o seu ministério e muita coisa tentando te impedir, mas você não negou a minha fé, você não negou a minha obra. Eu vi quando você colocou as mãos e não tinha apoio, mas mesmo assim você não reclamou, você não murmurou, você não deu as costas, mas continuou e continuou. Naquela reunião ele vai falar: eu te conheço, todos os momentos que você viveu, eu te conheço, eu sei todos os seus passos. Nessa reunião, irmãos, nós então seremos galardoados. O Senhor nos presenteará e a sua recompensa será dada a cada um segundo os seus feitos, segundo os seus atos, segundo aquilo que colocaram em suas vidas, com suas emoções, embora sofrendo o castigo, sendo perseguidos, embora chorando, magoados e feridos e totalmente sentidos e muitas vezes carregando na marca, uma marca profunda no peito, uma mágoa, mas não desistiram. Glória a Deus! Será nesse dia que o Senhor dirá então: sede bem-vindos de meu Pai. Você imagina isso? Possuir por herança o que está preparado para vocês. E nada mais poderá nos separar. Nada mais poderá nos tirar da sua presença. Para sempre Ele reinará sobre todas as coisas. Nós triunfaremos com Ele para a glória de Deus. Amém? Todos os louvores cantados, todas as orações intercedidas, todos os momentos que a igreja saiu, que participou, Ele vai dizer: vocês são benditos de meu Pai. Toda obra, todo labor, vocês vão ouvir: muito bem, benditos de meu Pai. Possuí agora o que está preparado para vocês. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Queridos irmãos, a mensagem não pode fugir à palavra da verdade. Ela tem que ser o que Deus tem mandado. Pregadores que assumiram o púlpito para pregar e não pregarem a verdade serão cobrados de Deus. Porque a única coisa que pode ajudar o homem a encontrar o caminho nesse mundo se chama igreja. A Bíblia diz: se não fosse por causa dos escolhidos, os dias não seriam abreviados. Nós lemos aqui em Mateus: por causa dos escolhidos, aqueles dias escatológicos de destruição, por causa dos escolhidos, esses dias foram abreviados. A misericórdia, a benevolência, a graça de Deus tem alcançado esse mundo porque a igreja está aqui. A igreja está intercedendo, a igreja está orando, a igreja está evangelizando, a igreja está buscando os perdidos, a igreja tem amor às almas, a igreja quer ver os céus cheios e o inferno saqueado. Amém? Nós estamos lutando, não é pelo ouro, não é pela prata. A nossa luta aqui é tirar as almas humanas das mãos de Satanás. A igreja está aqui para uma finalidade. A igreja é a agência da eternidade para pregar a salvação, para dizer que está próximo, está chegando o dia do Senhor, o dia que a igreja será arrebatada, irmãos. Porque não adianta tanto que você granjeou, guardou, ajuntou, que você conquistou, se você não tem a sua salvação eterna. A Bíblia diz, chama você de louco. A Bíblia o chama de incapaz de entender as coisas do reino. Louco, hoje pedirão a tua alma o que tu tens preparado. E para quem será? A igreja
tem que tomar a posição diante desse mundo. Nós não podemos mudar a mensagem. Irmãos, o arrependimento é a única forma das pessoas se aproximarem de Deus. A Bíblia diz que sem o homem se arrepender, ele não alcança a salvação. É o primeiro processo da santidade inicial na vida de uma pessoa, vem através do arrependimento. E se a igreja não promover essa mensagem, às vezes eu vejo pessoas falando tanto, mas a missão da igreja tem sido colocada de lado. A missão da igreja é ganhar almas para Jesus, é evangelizar. A missão da igreja é treinar pessoas para viverem a serviço do reino de Deus. Jesus mesmo falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, é essa a missão da igreja. Nós temos que ir, fazer discípulos de todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Essa é a mensagem da igreja. A nossa mensagem é trazer almas para Jesus, é saquear o reino de Satanás. Nós estamos diante de um mundo tão permissivo. A Bíblia diz que o arrebatamento está vindo. Você pode dizer amém? Está vindo, irmãos. Tudo isso que está acontecendo não está de forma nenhuma fugindo do controle de Deus. Está tudo certo. Todos esses rumores, todos os perigos, guerras, fome, todo esse processo de germinação do mal, essa coisa virulenta que está dominando o mundo, doenças e motivo de raiva, de revoltas e de domínio, de controle. Isso tudo é bíblico, nós lemos aqui. Mas a Bíblia diz, olha, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Nós estamos vendo um tempo onde as pessoas estão perdendo a fé em Deus. A fé em Deus. Porque você já viu quanto tem sido custoso você cuidar de uma vida para se manter na presença de Deus? Eu não estou falando cuidar de uma vida que não seja crente, não. Eu estou falando do crente. Nós hoje estamos evangelizando pessoas já evangelizadas. Nós hoje estamos pregando para as pessoas que já ouviram a mensagem. Nós hoje estamos falando para os perdidos da casa de Deus. Porque há uma onda de esfriamento, há uma onda de experimentação. O mundo é um mundo. O mundo nunca teve nenhuma relação com Deus. Quando eu digo mundo, eu estou falando do mundo sistema. O mundo sistema. O mundo sistema é de Satanás, irmãos. Toda essa sagacidade, toda essa esperteza que tem no mundo, toda essa coisa que inflama a carne, que faz enfermar toda a nossa vida. O mundo vai seduzir, vai atrair, e o pecado, ele tem um certo prazer, ele dá uma certa satisfação, mas com isso ele enferma a vida, a pessoa fica obturada por seus desejos e se afasta de Deus. O mundo não tem nada a ver com Deus. O mundo sistema. Porque as pessoas vão dizer, você está perdendo tempo na igreja, perdendo tempo ouvindo lá o pastor Barnabé, você está perdendo tempo de ir para a escola dominical, assistir culto da família, culto de quinta de vitória, de intercessão. Meu irmão, vem curtir a vida. Porque o prazer do mundo é justamente satisfazer os desejos da carne, os desejos da nossa vontade, dos nossos prazeres efêmeros. Porque, irmãos, qualquer que esteja servindo a Deus, qualquer que esteja amando a Deus, não importa o tipo de título, de cargo, de função que tenha na igreja, isso não muda nada, porque a tentação é para todos no nível do humano. Nós somos humanos, quer seja pastor, quer seja membro, quer esteja no altar, quer esteja fora do altar, não importa, todos nós sofremos a mesma pressão dessa vida. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Saiba que o mundo não tem qualquer harmonia, não tem qualquer equilíbrio, não tem qualquer sintonia com as coisas de Deus. E as pessoas vão tentar te arrastar. Os seus amigos são aqueles que dizem que te amam. Os seus amigos são aqueles que dizem, olha, pode contar comigo. Mas são essas pessoas que estão te fazendo pecar. São essas pessoas que estão te levando para se distanciar de Deus. Dizem que são seus amigos, mas estão te oferecendo o quê?
O sistema de Satanás, a prostituição, o pecado, a infidelidade, o roubo, a prática hedionda do mal. Esse seu amigo, que diz ser seu amigo, na verdade, ele é seu inimigo. Qualquer pessoa que te leva a pecar escancaradamente contra Deus, nunca foi seu amigo. Digo isso e confronto. Ele é o diabo na tua vida. Ele é o adversário de Deus. Ele é o inimigo da palavra. Qualquer que te arraste para pecar, para permanecer preso ao pecado, para viver no mundo, nunca foi seu amigo. Mas sim é o diabo, o adversário. Nós estamos vivendo nisso, igreja do Senhor. E o mundo está te oferecendo, É assim que ele vai fazer. O arrebatamento está vindo e muitos estão brincando. Você entende o que eu estou pregando? Diga amém. Vocês entendem que a palavra está acontecendo? É hora de conserto, é hora de restauração, é hora de renovação, é hora de tomarmos uma atitude diante de Deus que quebre todas as cadeias e correntes espirituais nas nossas vidas. O arrebatamento está vindo, igreja. E uma palavra forte que eu vou liberar aqui. Uma palavra forte. Me custa essa palavra porque o peso do ônus pesa ao comunicador. O ônus da palavra. A Bíblia diz que 2 estarão no campo. 2 estarão no campo. Um será tomado, outro deixado. 2 estarão no telhado, um será tomado, deixado. 2 estarão na cama, um será tomado e um deixado. Eu sustento essa teoria, eu penso. Pode ser forte, mas tudo aponta, mas o que nós vemos, que só 50% da igreja vai subir. Só 50% dos salvos irão subir. Essa teoria, eu não posso afirmar, mas é bíblica, está escrito. Jesus que falou, olha, atentai-vos sobre essas coisas. E nesse tempo, 2 estarão no campo. Um será tomado, outro deixado. Outros estarão no telhado, 2. E um será tomado, 2 estarão na cama. Um tomado e um deixado. Atentai-vos para o tempo do fim. E eu penso que nós estamos na igreja reunidos, mas temos fartado a nossa alma com tanta coisa, menos com a santificação da segunda vinda de Jesus Cristo a esse mundo. Eu penso, irmãos, a Bíblia diz, olha, vai acontecer, os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados. O arrebatamento resolverá o problema da igreja, amém? Resolverá. Às vezes eu falo para o irmão Vitor, para os irmãos aqui, olha, acabou, não fique preocupado com as contas, não fique preocupado com os afazeres, vai acabar todo esse processo que de luta, de programa, de atividade, vai acabar porque nossa atividade agora vai ser nos céus. Glória a Deus! Ô irmão, glória a Deus! Vocês estão tristes? Vocês estão felizes? Você pode aplaudir ao Senhor! Glória a Deus! Acabou a preocupação! O rei chegou! E às vezes eu falo com os amigos que ficam preocupados. Eu falo, olha, não se preocupe não. Que as grandes catedrais evangélicas ficarão para o anticristo. Que os grandes templos, os templários maravilhosos, ficarão para o anticristo. Porque a igreja será retirada. A igreja somos nós. A igreja são as almas humanas. Nós somos a igreja. Isso aqui é edifício físico, mas nós somos a igreja de Jesus. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. A diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo é grande. E vamos deixar isso aqui para domingo que vem, que eu acho muito importante. Eu acho que muitos estão fazendo confusão. Arrebatamento é uma coisa, a segunda vinda de Cristo é outra. Mas eu quero dizer para a igreja, Igreja do Nazareno, haverá um tempo, eu não sei, talvez muitos de nós não estaremos aqui, dessa geração. Haverá um tempo que outros assumirão. Mas não mudem a palavra, não mudem o que a palavra diz, não caia no modismo, não caia numa gestão mundana, não traga o mundo para a igreja pertence a Jesus, não a Mamon, a igreja pertence aos céus e não à terra. Talvez eu passe, alguns passem daqui, não importa quem quer que fique aqui, pregue a palavra, insta em tempo e fora de tempo. A igreja não pode ser comunada com o mal. A igreja não pode se unir às coisas de Satanás.
Eu não creio, irmãos, que nós precisamos de gestão mundana para atrair as pessoas para o culto. Porque quem faz a obra de Deus é o Espírito Santo. É Ele que usa o pastor, Ele que usa os diáconos, Ele que usa a igreja. O Espírito Santo toca nas crianças, o Espírito Santo toca no pecador, o Espírito Santo está aqui na igreja. Glória a Deus! E às vezes eu vejo tanto movimento das igrejas e mudando o comportamento do culto. Eu falo, Jesus, será que eu estou retrógrado? Será que eu estou passado? O que está acontecendo com o mundo? A igreja está dentro do mundo, o mundo está dentro da igreja. A gente não sabe quem é crente e quem não é crente. Antigamente a gente sabia. O cristão pelo andar, pela roupa, né? Pelo comportamento. Assim, essa pessoa é crente. Chegava assim... Você é crente? Sou. Poxa, o teu jeito aí denuncia. Hoje, você não sabe quem é crente, quem não é crente. Você olha assim, até porque a igreja está no mundo, o mundo está na igreja. Eu quero dizer, igreja do Nazareno de Olinda, nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Nós não precisamos do mundo. Nós não precisamos das coisas do mundo. Nós temos o Espírito da promessa. O Espírito do Senhor Deus está sobre a igreja, amém? O Senhor tem dado dons, o Senhor tem dado autoridade, o Senhor tem dado poder, o Senhor tem dado o seu Espírito, e nós precisamos do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo! Fico preocupado, porque as nossas mensagens não falam mais do Espírito Santo. As nossas mensagens não falam mais da volta de Jesus Cristo. As nossas mensagens não falam mais de santidade, da cruz. As nossas mensagens não falam mais de renúncia. As nossas mensagens não falam de arrependimento. As nossas mensagens estão evasivas. O mundo entrou nos pregadores, nos oradores da casa de Deus. Irmãos, a maior riqueza que alguém pode alcançar é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitos estavam com lepra, mas nem todos foram curados. Porque mesmo aqueles que foram curados, um dia tiveram que ter um encontro fatídico com a morte. A cura, o milagre, é simplesmente um experimento momentâneo, pontual, factual. Mas não é o importante. O importante é aquilo que não pode matar a alma. Porque a alma está nas mãos do Senhor. O espírito está nas mãos do Senhor. Porque aquilo que pode atingir o corpo está entregue a uma determinada visão a respeito do tempo. Porque o que é pó, voltará ao pó. Mas a alma e o espírito que é de Deus, voltará para quem o deu, o Todo-Poderoso. Guarda a tua alma, guarda o teu espírito, até a volta do Senhor. As pessoas falam de morte, que morte cruel, que morte triste. A morte nunca foi algo de Deus na vida de ninguém. Às vezes eu ouço pessoas falando em sepultamento, porque essa foi a vontade de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, não falam isso. Isso é um erro grosseiro, bíblico, teológico. A morte nunca é a vontade de Deus e nunca foi a vontade de Deus. A morte é intrometida, ela é uma vilã, ela entrou por causa do pecado, ela é uma herança do pecado. O salário do pecado, a morte nunca vem de Deus, a doença nunca vem de Deus. Todas essas coisas vieram por causa do pecado, são um apêndice do pecado. Mas a Bíblia diz que a morte, ela vai morrer para sempre. Um dia acabará esse nivelamento das almas humanas aqui na terra, porque a Bíblia diz, morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua força, ó morte? O aguilhão da morte era o pecado, tragado foi a morte pela vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Igreja, é tempo de nós voltarmos para o trilho. O evangelho é compreensão, irmãos. Você que não é batizado, você que não tem compromisso com Jesus, enquanto você não tiver compreensão da salvação, você nunca vai se batizar. E também você não pode se batizar porque as pessoas estão forçando, porque a salvação é individual. Só se batiza, só tem um compromisso com Deus aquele que sente de livre vontade. Eu quero despertar os irmãos. Não podemos deixar de pregar a dependência do Espírito Santo, de buscar a vontade de Deus.
Irmão, não podemos ficar presos ao modismo, à doutrina humana, a métodos fúteis humanos. Jesus falou o quê? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E que mais? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus! Glória a Jesus. A igreja tem que libertar os cativos. Somos nós. Alguns não ajudam. Alguns não querem compromisso. Alguns não têm tempo. Alguns não querem cooperar. Não querem fazer parte de nenhum ministério da igreja. Não querem dar suas vidas. Alguns não querem cumprir nada. Alguns até não querem nem dizimar, nem ofertar. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, isso pode temporariamente dificultar algumas coisas, mas não vai impedir a obra de Deus, amém? Não vai impedir a obra de Deus, porque ninguém é maior do que Deus. Ninguém é maior do que o Espírito Santo. Pode até dificultar, pode até criar uma dificuldade assim, acolá, mas a obra vai continuar, porque a obra é de Deus. O mundo precisa da igreja. Pessoas caem, Deus levanta outras. Pessoas saem, Deus traz outras pessoas. Porque o reino aqui é um reino de espiritualidade. Não é um reino de visão física, de visão material, mas é um reino onde a gente vê as vidas, as almas humanas. E Deus vai fazer de tudo por meio da igreja para salvar os perdidos. Mesmo que alguns atrapalhem, mesmo que alguns não queiram, mesmo que alguns dêem as costas, mesmo que alguns xinguem e falem mal da igreja, Deus vai sempre realizar a obra. A obra não para. Diga comigo, a obra não para. A obra é de Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Eu quero pensar com os irmãos. Quando partirmos, logo passará o sofrimento. Logo passará a dor. Eu quero dizer para você, espere um pouquinho. E você fala assim, poxa, é tão difícil fazer a obra de Deus. Cadê as pessoas, pastor Almir? Cadê os irmãos? Tem pastor Humberto? Precisamos evangelizar. E você fala assim, como eu gostaria que tivesse um grupo aqui. E eu digo para você, espere só um pouquinho, mais um pouquinho. Logo, logo, a trombeta de Deus vai tocar. Oh, glória! Espere só um pouquinho. Fique ligado, porque só ouvirão soar da trombeta aqueles que estão espiritualmente ligados com Deus. Logo, logo o mundo saberá. Irmãos, vai ser uma confusão danada. Não pense assim, as pessoas não vão se importar, as pessoas não vão se incomodar. Vão se incomodar, vão se importar sim, porque os crentes vai criar um divisor nesse mundo quando forem arrebatados. Quando os crentes forem tirados dessa terra, haverá um grande reboliço. Irmãos, a Bíblia diz que a única coisa que impede do inimigo se manifestar como ele é por causa da igreja. Porque esses ataques, essas afrontas, mesmo essas manifestações até terríveis no mundo espiritual da maldade, ainda não é o que deveria ser. Isso é uma coisa que a gente pode falar mais à frente. Mas há de ser que esse mundo vai derramar verdadeiramente o flagelo do inimigo. Aí sim, sem o Espírito Santo, sem a igreja, o mundo vai estar totalmente perdido, sem rumo, sem direção. Logo, logo o mundo saberá que os crentes sumiram. E alguém vai dizer, eles foram se encontrar com Jesus. Glória a Deus! Eles foram como haviam pregado. Foram se encontrar com Jesus. Eu quero, irmãos, encerrar essa palavra a respeito do sono da indolência. Desperta, meu irmão. Você que ainda não fez um compromisso com Jesus, desperta. Saia do sono da indolência. Muitos crentes dormindo. Muitos crentes achando que isso não vai acontecer agora, não vai acontecer assim como se fala. Cuidado. A respeito do sono na Bíblia, a gente tem algumas revelações de despertamentos.
A Bíblia diz que Sansão estava dormindo quando cortaram o seu cabelo. E perdeu a sua força e perdeu a sua unção. Juízes 16, versos 19 e 20. Saul estava dormindo quando Davi cortou a sua veste e poderia ser morto. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 4. As virgens que aguardavam o noivo, 5 delas estavam dormindo quando o noivo chegou e não puderam entrar na bodas do Cordeiro, porque elas estavam dormindo. Mateus 25, versículo 1 ao versículo 13. O que está acontecendo com a igreja? A igreja está dormindo. O que está acontecendo com muitos pastores? Estão dormindo. Eu estava comentando com uns irmãos, nós estamos pregando para crentes. O número de pessoas que estão se desviando do caminho do eterno é muito maior do que estão congregados. Incrivelmente, como aqueles que passaram um dia pelo altar, pela igreja, pelo processo, conheceram a palavra, estão hoje no mundo. Irmãos, eu cheguei a ouvir de pessoas que tocavam aqui, olha, se Deus me levar para tocar na noite no mundo, Deus pode tirar a minha vida. E Deus tem tido benevolência, porque a pessoa ainda está viva. Será que eles podem comensurar do mundo espiritual o peso das palavras? Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja dorme, pastores dormem, diáconos dormem. É o sono espiritual, é o sono da indolência. Desperta, igreja! Jesus está voltando, igreja. Ensine isso em suas casas, ensine aos seus familiares, ensine às pessoas que você ama. Diga que Jesus está voltando e Ele vai levar a igreja e quem ficar vai sofrer os flagelos das mãos do anticristo. Fuja disso, pregue a Bíblia. Alguns só querem pregar milagres, coisas miraculosas, outros querem pregar sobre dinheiro. E afinal de contas, e a vida eterna? O que está acontecendo com esse mundo? O que está acontecendo com a igreja do Deus vivo? Fere o coração de Deus. Olha que Paulo falou, não entristeçais o Espírito Santo que foi dado para vós. Isso num capítulo. No outro capítulo ele diz, não apagueis o Espírito. A crescente onda de esfriamento vai se aprofundando e a igreja está no sono. Deixa para depois, vivem de qualquer maneira, não tem compromisso com Jesus, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com o reino e vive assim. Deus precisa usar pregadores, mas não mudem a palavra de Deus, pastores. Não mudem a pregação. Vocês que estão na frente, vocês dirigentes, preguem a palavra de Deus. Nós estamos vivendo numa escassez de palavra. O povo está faminto e nós estamos dando capim seco para as ovelhas. Precisamos nos dedicar mais, pedir ao Espírito Santo. Vai pregar, irmão, dobre os seus joelhos, fala com Deus. Perca a noite em oração, pega agora de Deus a revelação, pega agora de Deus o que Ele tem para você. Não fique botando Ctrl C e Ctrl V. Pede ao Senhor, Senhor, me revele, me dê essa palavra, pregue a palavra. Irmãos, é inadmissível. A pessoa tem a Bíblia diante dela e vem pregar de passarinho, e pregar de conto de fada, e pregar de coisa de imaginação, de metáfora infantil. Que absurdo! O que está acontecendo é o sono da indolência. Igreja, volte ao primeiro amor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Crentes, pregue sobre o Espírito Santo. Pregue sobre o Espírito Santo. Não batizados, não deixem de passar pelas águas. Às vezes as pessoas dizem, mas não importa, é o meu coração. Isso é muito bonito, mas é uma santa moralidade. Quem realmente sabe a palavra, obedece a palavra. Batismo não salva, mas ele é o cumprimento da salvação. E quanto tempo você tem vindo à igreja? Você gosta até da igreja, né? Mas nunca toma posição. Mas é hora de você tomar uma posição. Nós não podemos pregar outras palavras. A igreja não pode sair da vertente profética. A vertente é essa, irmãos. Ou você obedece, ou você não obedece. Nós estamos passando vergonha. Sabe por quê? Porque quem vai falar da palavra não conhece a palavra. Se a gente perguntar, você já leu o livro de Atos? As pessoas dizem, que Atos? Não sabe nem que é Atos dos Apóstolos. E para encerrar, irmãos,
Deus falou para Moisés: Moisés, vai lá e tire meu povo do Egito. E Moisés perguntou: Senhor, mas vamos perguntar o seu nome. E Deus falou: diga que o Eu Sou mandou. Eu sou o que sou. Deus não tem CPF, nem RG, nem endereço de moradia, de residência. Deus é Deus e homem é homem. Amém? Eu gosto disso. Deus é Deus e homem é homem. Você pode dizer? Você pode aplaudir o Senhor? Deus é Deus. Homem é homem. E Moisés falou para Faraó: Faraó, Deus falou para tirar o povo hebreu. E Faraó: não, sirva o seu Deus no Egito. Quero encerrar com isso aqui. Está escrito lá, leia, Êxodo. E seu povo sirva o seu Deus aqui em Gósen. E Deus falou para Moisés: não, tire o meu povo do Egito. Tire o meu povo do Egito. E essa deve ser a nossa pregação, pastores. Tire o meu povo do Egito. Há uma grande divisão entre a igreja e o mundo, amém, irmãos? O que é do mundo, o que é de Deus é... Você está entendendo porque Deus mandou o povo sair do Egito? Porque quem é de Deus não fica no poder e nem na pressão das coisas do mundo. Se você é de Deus, saia do Egito. Tem que ter separação. As coisas de Deus são santas, as coisas do mundo não. Entende isso? E Faraó falou: não, sirva aqui. Deus falou: não, diga ao meu povo que saia. Diga a Faraó que eu tirarei o meu povo do Egito. É isso que a igreja tem que declarar. Nós não podemos estar coniventes. Não podemos ter uma mensagem com duplo pensamento. Ah, você pode servir a Deus e pode viver de qualquer maneira. Pode servir a Deus e pode ficar assim. Não tem problema não. Tem problema sim. Tem problema sim. Tem problema sim. Ah, isso vai te pesar, isso vai te custar. Vai te pesar, vai te custar, mas pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Nós estamos num tempo onde você não sabe o que é culto, o que é igreja, o que é membro de igreja. É uma bagunça, é uma confusão tão grande. E eu estou vendo, se nós não doutrinarmos a igreja na palavra, a igreja ficará uma igreja de Laodiceia. O Senhor vai vomitar da sua boca. Deus tenha misericórdia de nós. Eu peço ao Senhor misericórdia. Mas eu não posso, irmãos, deixar aqui com que vocês não compreendam a palavra que Deus quer que vocês guardem em seus corações. Feche seus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há uma liberação de palavra profética do reino. A palavra de Deus: aquele que pecava, não peques mais. Aquele que estava debaixo de maldição, não viva mais debaixo de maldição. Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais. Sabe, há um tempo, irmãos, que nós precisamos de mudança. Jesus está voltando, o tratamento está perto. E eu quero falar ao seu coração. O céu e a eternidade é a maior grandeza e riqueza. Porque um dia, não importa a hora nem o dia, mas vai acontecer que a maior coisa que você tem é a sua fé em Jesus Cristo. Bens materiais, carro, casa, dinheiro no banco, ou não tem nada, casa simples, não tem nada. Isso nada vai importar. O que mais vai fazer a diferença, toda a diferença, é a sua fé salvadora. Porque não adianta você achar que o mamão é o teu Deus, que o dinheiro é o teu Deus. O dinheiro serve-nos nessa vida, mas ele tem que servir a serviço da obra. Senhor, abençoe essa pessoa. E se você ainda não fez sua confissão a Jesus Cristo como Salvador da sua alma, eu oro por você agora. Eu oro pela sua casa. E que hoje você possa dizer: Senhor, eu estou entregando a minha alma em tuas mãos. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador. Meu irmão, eu não quero jamais aqui tentar te ofender. Eu não quero jamais te agredir com palavras, mas não tem palavras mais poderosas do que a palavra do Senhor, a palavra do Deus eterno. E essa palavra toca agora no seu coração, no seu espírito, na sua alma. Eu te abençoo em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor?
Glória a Deus. Glória a Jesus.